Olá, sétimo ano, tudo bem? Estou passando aqui para conversarmos a respeito da nossa P2, né, de novembro e relembrar alguns tópicos que vão cair na prova. Um dos tópicos que vocês têm que lembrar, voltando aqui um pouquinho, teremos um texto para leitura e interpretação, claro, sempre, né? E um dos tópicos que vocês devem relembrar são os verbos de ligação, também chamados de copulativos. Tem a função de ligar sujeito e suas características. Essa característica do sujeito chama de predicativo do sujeito, né? Os verbos de ligação distinguem-se assim dos verbos intransitivos e transitivos, na medida que esses expressam uma ação praticada ou sofrida. Os principais verbos de ligação são ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, andar, parecer, virar, continuar, viver. Por exemplo, nós fizemos esse exercício em aula, né? A plateia é toda jovem. Olha o aí. É o verbo ser, que é um verbo de ligação. A plateia é o sujeito. É o verbo de ligação. Toda jovem é o predicativo do sujeito, que é a característica da plateia. Então, lembrando, né, o predicativo do sujeito também, outro tópico da nossa prova, é a característica que define ou modifica o sujeito. Ele é chamado de predicativo porque faz parte do predicado, mas não acrescenta nada ao verbo, e sim ao sujeito. Predicativo do sujeito. Sempre vem após o verbo de ligação. Vamos ao exemplo. Ambos continuam doentes. Quem é o sujeito? Ambos. Predicado, continuam doentes. Verbo de ligação, continuam. Predicativo do sujeito, doentes. É a característica de ambos, né? Fizemos esse exercício em aula. O predicativo do objeto, que é outro tópico aí que vocês vão ver na prova, vocês vão ter que identificar se é predicativo do sujeito ou predicativo do objeto, ele atribui uma característica, estado ou qualidade ao objeto, não mais ao sujeito, né? Ele ocorre quando o predicado é verbo nominal e funciona como núcleo nominal do predicado. Vamos ao exemplo. Aos exemplos, no caso, né? Nós temos mais de um aqui. O professor deixou o João desconsolado. Vejam que desconsolado é a característica de quem? Do João, não do professor. Deixou quem? João. Deixou um verbo transitivo aí, tá vendo? Vejam que o predicativo do objeto, ele faz parte do predicado verbo nominal. Eu tenho uma característica, uma ação. João desconsolado. Vejam que agora desconsolado é a característica de João, que é o objeto, não do professor. Acho suas aulas fantásticas. Vejam, eu acho, né? Aí é um sujeito oculto. Eu acho, eu não aparece. Fantásticas não é a característica do eu, mas sim de aulas. Então, é o predicativo do objeto. Então, viram lá. Vocês têm, né, lembrando, interpretação textual, verbo de ligação, predicativo do sujeito, predicativo do objeto e objeto direto e indireto. São os termos que completam o sentido dos verbos transitivos. Lembrando que o objeto direto vem após o verbo transitivo sem preposição. Olha o exemplo. Maria vendia doces. Maria é o sujeito. Vendia, o verbo transitivo direto. Vendia o quê? Doces. Vejam que eu perguntei o que? Algo, né? Indica o paciente, o alvo ou o elemento sobre o qual recai uma ação verbal. Então, quem é o objeto direto aí? Doces. Então, é uma sequência. Verbo transitivo direto, objeto direto. Verbo transitivo indireto, objeto indireto. Depois do verbo transitivo direto, não tem aí, né? Liga-se a esse verbo sem preposição. Objeto direto. Quando ele for ligado ao verbo transitivo indireto, porque tem a presença de preposição. Preposição faz essa ponte aí, né?
tem essa preposição exigida. Indica o paciente ou destinatário da ação verbal. Davi gosta de música. Vejam que nós temos uma ponte aí entre gosta e música, que é a preposição. Então, eu tenho o complemento do meu verbo com preposição. Sem preposição, objeto direto. Com preposição, objeto indireto. Lembrando de que em produção textual terá uma proposta com uma imagem para a criação de um texto. Ficamos aqui com as nossas dicas para a prova. Estudem bastante. Sei que vocês são estudiosos e farão a prova com tranquilidade. Um beijo.